Olá a todos. Não sabemos se é bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que cada um escolher para a nossa palestra. Então estamos aqui dando essa saudação mais ampla. Nós vamos iniciar aqui a palestra. Antes de começarmos, vamos dar os nossos avisos. Lembrando que por mais uma vez tivemos que manter a nossa casa fechada, a todas as atividades online. Podemos acessar tanto palestras como informações a respeito de assuntos como doações, etc. E também o acolhimento fraterno, tudo lá no nosso site www.rita.org.br e também pelo Instagram, que agora nós temos Instagram, @Rita de Cássia Espíritas, tudo junto, com letra minúscula e sem acento. Então temos agora mais esse meio de comunicação com todos. E nós vamos agora, nesse instante, também nós que estamos assistindo, nos conectar com a casa ou de onde viermos, lembrando do ambiente, como se nós aqui estivéssemos, nos conectando com a espiritualidade amiga. Vamos fechando os nossos olhos e dizendo assim: Senhor Deus, nosso Pai, Jesus amigo, Espíritos bons, aqui estamos reunidos, conectados em Teu nome, junto aos bondosos amigos espirituais, te pedindo, Senhor, a Tua bênção, o Teu amparo, a Tua orientação na nossa vida. Te rogando também, Senhor Jesus, o amparo e a proteção e a orientação à nossa companheira Daniele, que trará a nossa reflexão de hoje. Que os bons espíritos estejam, como sempre estão, ao seu lado, trazendo todas as inspirações que também são fruto do seu estudo. Abençoa-nos, Jesus, a cada um de nós que aqui está conectado em qualquer tempo, em qualquer espaço. E fica conosco agora e sempre, que assim seja. Então estamos passando a palavra à nossa querida Daniele Bittencourt, que vai trazer para nós o fruto dos seus estudos e reflexões. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui, podendo compartilhar com todos as reflexões, né, o estudo que foi feito. E desde já a gente sugere que ao fim desse nosso encontro, ainda que virtual, cada um de vocês, se tiver interesse, recorra ao livro de estudo de hoje para poder, né, revisitar o tema e construir por si próprio o que a casa está propondo, que a gente possa refletir juntos nesse momento. E o estudo de hoje ele foi extraído do Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 7º, perguntas 386 a 391, e chamadas simpatias e antipatias terrenas. É um tema que certamente cada um de nós já se defrontou em algum momento da vida, e vem aqui, vem os espíritos, né, questionados por Kardec, elucidar aquelas situações do nosso cotidiano em que a gente fala: nossa, gostei daquela pessoa de graça, ou meu Deus, eu tenho uma afinidade com ela que eu não sei de onde vem, ou também não consigo olhar para aquela pessoa, eu nem sei quem ela é, mas ela me traz um mal-estar, né? E os espíritos aqui denominam isso, na verdade Kardec dá o nome de simpatias e antipatias terrenas. Já para começar, que a gente vai propor aqui como fruto de reflexões, primeiro, obviamente,
buscar colocar luz na pergunta, mas sobretudo na resposta dos espíritos a cada um desses apontamentos que vão ser trazidos, mas também buscar dentro de toda a literatura espírita, no que for possível, exemplos que possam clarear um pouco mais o que os espíritos já muito apropriadamente, já com toda a assertividade e precisão que lhes é peculiar, trouxeram para todos nós. Então a primeira pergunta é a 386, em que Kardec questiona: dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se em uma outra existência corporal e reconhecer-se? Ou seja, dois espíritos que em algum momento da sua jornada, né, das suas jornadas, se conheceram, criaram vínculos de amor, que não necessariamente precisa dizer amor romântico, né, porque a gente sabe que o amor deve transcender, e no nosso cotidiano a gente sabe quantas vezes temos e construímos amores fraternos por pessoas com quem compartilhamos experiências. Então, essas pessoas que se conheceram e que se amaram em uma outra oportunidade, uma vez reencarnados, ou seja, encontrando-se em outra existência corporal, essas pessoas são capazes de se reconhecer? E os espíritos falam: reconhecer-se, não. Sentir-se atraídos um para o outro, sim. E aí já te pergunta, né? Por que reconhecer-se não? Porque na realidade a gente sabe que um dos grandes benefícios da reencarnação, não vai ser objeto da gente de aprofundamento agora, mas de fato o esquecimento do passado. Então por isso que os espíritos desde já falam que reconhecer-se não, mas sentirem-se atraídos um pelos outros, sim. E continuam os espíritos: frequentemente, ligações íntimas baseadas em sincera afeição não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que de fato resultam da atração de dois espíritos que se buscam por entre a multidão. O que os espíritos estão dizendo aqui é que não, a gente não consegue resgatar e se reconhecer como a gente se reconhece enquanto encarnados, né? Eu já tive alguma experiência com essa pessoa, convivi com ele no colégio, na faculdade, e aí a gente se reconhece, conhece mais uma vez, né? E por conta do esquecimento, né, decorrente da reencarnação, esse reconhecimento não é possível, mas é possível que esses dois espíritos se sintam atraídos, se sintam conectados por essa afeição que perdura independentemente de estarmos ou não encarnados, né? Porque é o espírito que constrói seus vínculos de amor, de amizade, de respeito. Então, em vista dessa afeição, eles se conectam. E aí, continuam os espíritos dizendo: muitas vezes, o que pode aparecer uma atração fortuita, na verdade, foi a busca daqueles espíritos afins no meio da multidão. Isso é muito bonito, é até poético, porque de fato tudo que nós queremos, porque está dentro de nós essa semente de amor, né, nos conectarmos com toda essa pulsão de sentimento bom que nos renova. A gente sabe como é gostoso estar perto de pessoas que amamos, de pessoas em que há essa reciprocidade de sentimentos, e é natural que a gente busque esse reconhecimento, esse reencontro, essa reunião. E quando Kardec fala aqui, né, de dois espíritos que se buscam por entre a multidão, ele até coloca em itálico. E buscando um exemplo claro disso em toda a literatura espírita, previamente é preciso que a gente lembre da resposta à pergunta 414, em que, até como introdução desse relato que consta na literatura, pergunta 414, o Kardec pergunta: duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Ou seja, no momento em que estamos de fato adormecidos, é possível que haja essa busca, esse encontro
de 2 espíritos durante o sono? E Kardec e os espíritos respondem sim. E muitas outras que julgam não se conhecerem, reúnem-se e conversam. Exatamente a pergunta 414, ela introduz o capítulo 3º da obra A Tragédia de Santa Maria. É uma obra belíssima, é um romance ditado por Bezerra de Menezes, na psicografia de Dona Ivone Pereira. E confesso que foi um dos primeiros romances espíritas que eu li, eu tenho um apreço, eu já li e reli inúmeras vezes, que eu acho muito bonito. E essa obra, ela relata o reencontro de um casal que havia convivido na reencarnação anterior, padecido de muitas dificuldades, e esses dois espíritos, numa nova oportunidade de vida, em que a mulher antes era chamada Esmeralda, mas a reencarnação atual foi chamada Pâmela, e o homem antes chamado Bentinho, agora encarnado, se chama Maximiliano. Pâmela mora no Rio de Janeiro, Maximiliano em Zurique. E esses 2 espíritos, ainda que encarnados, durante o sono, estimulados pelos seus espíritos protetores, e o Dr. Bezerra relata, inclusive, que ele, por meio do magnetismo, pacificava o espírito de Pâmela para que ela pudesse implementar essas buscas e encontrar, claro, sem nenhuma interferência no livre-arbítrio, que não é permitido, encontrar Bentinho. E esses 2 espíritos se encontravam enquanto dormiam, e ele relata nesse capítulo Pâmela indo ter com Maximiliano, andando pelas ruas de Zurique, indo ao apartamento, o quarto em que ele repousava, e lá eles começam a conversar. E ele morando em Zurique, ela no Rio de Janeiro, e aí ele propõe a ela, ele diz que ele está estudando Esperanto, a língua que busca unir a todos nós, e propõe que ela também estude o Esperanto, porque ele acreditava que essa podia ser a forma deles se encontrarem de fato no momento da nossa vida do dia a dia. E assim é feito. Os espíritos também estimulando esses dois amigos, essas 2 almas, amantes e amores verdadeiros, a que eles pudessem receber aquelas inspirações do sono no momento do acordar, e ambos buscam o Esperanto, estudar o Esperanto, e por meio de revistas que eram publicadas, aqueles 2 homens enquanto encarnados, aqueles 2 espíritos, como diz Kardec aqui, que se buscaram entre a multidão e conseguiram se conectar. Até Max vem para o Brasil para começar uma nova história de encontro, de expiações e de provas, para que aquele amor de fato pudesse se concretizar. Então, esse é um exemplo, um caso extraído da doutrina, da literatura, que mostra que, de fato, 2 almas simpáticas que viveram experiências gratificantes, amorosas, no passado, podem sim se buscar na multidão. E aí, já passando para a pergunta 386A, Kardec pergunta: não seria mais agradável que eles se reconhecessem? Ou seja, já vem primeiro, os espíritos falam que nós espíritos não nos reconhecemos, e aí Kardec insiste, mas seria mais fácil, mais agradável que pudesse haver esse reconhecimento? E os espíritos explicam: nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. Então, de novo, isso vai perpassar a questão do esquecimento do passado, decorrente da reencarnação, que não é o tema do nosso estudo, mas quando a gente reflete sobre essa resposta dos espíritos,
fica com um pouquinho de interesse em compreender, a gente consegue perceber que, ora, se aquele encontro, aquele reencontro, ele foi fruto de um amor pleno, sim, poderia ser até que fosse salutar esse reencontro, mas a gente sabe que existem muitos outros pormenores que envolvem o nosso processo reencarnatório. E muitos de nós, ou talvez ousando arriscar, todos nós, né, vivemos muitas dificuldades no passado, muitas delas frutos dos nossos equívocos, e reencontrar essas experiências pode não ser conveniente, pode não ser salutar, pode não ser aconselhável, como os espíritos falam, mas de toda forma, quando houver o desencarne, esses espíritos poderão se reconhecer e recordar o que viveram, o que passaram juntos. Então, lembrando, trazendo também para ilustrar o que significaria isso no sentido dessa impossibilidade ou desse inconveniente, usando a expressão que os espíritos falam, desses espíritos recordarem, enquanto encarnado, que viveram. Tem um trecho da Revista Espírita, edição de maio de 1867, e relata uma comunicação que um jovem chamado Francisco traz. Esse menino viveu até os 12 anos e padeceu de muitas dificuldades físicas, muitos sofrimentos. O corpo dele estourava em feridas que sangravam e ele sofria muito com tudo aquilo. Durante o período ainda encarnado, ele fazia reflexões, assim, meu Deus, o que eu fiz para passar por isso? Por que eu estou vivenciando tudo isso? São reflexões filosóficas que todos nós muitas vezes fazemos e, como Kardec explica na revista, são frutos, certamente, daquela centelha, daquela semente de entendimento das expiações, né? Porque quando a gente fala, mas por que eu estou passando por isso? Intrinsecamente está permeado com o entendimento de que a gente passa por isso porque alguma coisa aconteceu no passado. E eu achei muito interessante ver essa abordagem de Kardec, que sinceramente nunca tinha passado pela minha cabeça, e sempre que eu ouvia essa frase, eu a percebia como uma frase de revolta, de mal-estar, e perceber como um prenúncio do entendimento da expiação é sempre um jeito amoroso, né, de avaliar as coisas com esse olhar tão bonito que os espíritos e Kardec sempre apresentam para nós. Mas enfim, Francisco então sofria muito e ele teve os pais tiveram uma menina, uma irmã, e esse rapaz, esse menino tinha uma aversão à irmã. A irmã o tratava com muito carinho, com muita atenção, com muita afetuosidade, mas ele não conseguia receber aquilo com facilidade, com leveza. Muitas vezes ele ficava irritado, não conseguia, né, entregar a ela parte de tanto carinho, tanto amor que ela ofertava para ele. Mas ao mesmo tempo esse menino sabia que ele não conseguia entender por que ele não conseguia se dar tão bem com a irmã, porque por outro lado ele era sempre o defensor dela. Quando alguém fazia alguma coisa inapropriada, era ele que a defendia. Quando ela precisava de alguma coisa, era ele que fazia. Mas aquele amor, aquele carinho, aquele afeto que ela entregava para ele, fazia mal. Então ele tinha, de fato, uma relação que estava ali misturada entre simpatia e antipatia por aquela irmã. E aí, ao desencarnar, numa comunicação, ele vem explicar o que for aquilo tudo. E ele explica que, na verdade, todo o padecimento físico que ele enfrentara fora fruto de um momento, de uma outra encarnação, em que ele assassinara um irmão de jornada e com muita crueldade, né? Ele havia feito aquele irmão sofrer muito.
Então, enquanto encarnado, ele experimentou aquelas dificuldades físicas como uma forma, e ele coloca de forma muito agradecida, né, fruto da bondade, do amor totalmente desmedido de Deus, para que ele pudesse expurgar, expiar aquelas faltas do passado. E aí, questionado sobre as dificuldades que ele tinha com a irmã, ele esclarece que aquele espírito que fora assassinado por ele em experiências anteriores havia retornado como irmã. E ao mesmo tempo que ele sabia que ele precisava cuidar, que ele se esforçava para cuidar, intimamente ele se incomodava com aquele amor todo, porque ele não se sentia merecedor daquele carinho, daquele afeto. Então, essa é talvez um bom exemplo prático, né, de por que não nos é permitido lembrar, reconhecer aqueles companheiros que hoje estão conosco de novo nos enfrentamentos da vida, porque a gente tende a achar que pode ser só coisa boa, né? Mas não necessariamente. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, não como forma de ficar tentando descobrir o que aconteceu, mas como forma de agradecimento, porque de fato o esquecimento do passado é um dos muitos presentes que Deus nos dá quando nos oportuniza a reencarnação. E aí, continuando, a pergunta 387, ainda falando de simpatia, Kardec questiona: a simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? E os espíritos falam: não. Ou seja, nem sempre aquela simpatia, que eu gosto daquela pessoa de graça, decorre de experiências anteriores em que aqueles dois espíritos puderam estar juntos. E aí os espíritos continuam: não. Dois espíritos que se dão bem, naturalmente se procuram, sem que se tenham conhecido como homens. Então, dois espíritos que se dão bem, e aí a gente propõe entender se dão bem como dois espíritos que se conectam pelas vibrações, né, pelos pensamentos que emitem. Então, a gente sabe, existe uma conexão pelo pensamento. Essa conexão acontece enquanto encarnados, enquanto desencarnados, encarnados e desencarnados. Então, havendo esse encontro de pensamento, de entendimento, de sentimento, essa conexão pode se dar. E ao falar dessa conexão de pensamento, é preciso que a gente recorde que ela pode se dar tanto positivamente quanto negativamente. Aqui, no caso, a pergunta está falando sobre se dar bem, sobre simpatia, né? Sobre a busca que a gente faz por aquele que vibra, que pensa, que age com similaridade ao que a gente entende que é o melhor. Mas isso pode também acontecer no extremo oposto, porque quando a gente vibra mal, a gente acaba atraindo aqueles que também se conectam conosco nesse nível vibracional. E aí, para ilustrar um pouquinho isso, em A Gênese, no capítulo 15, nesse trecho, eu vou só trazer aqui um breve pedacinho do trecho, está sendo lembrado aquele momento em que Jesus convoca alguns dos seus apóstolos para o seguirem. Porque ele sabe ali que aqueles homens têm o intento, têm condição, têm todo o estofo para implementar aquela divulgação da doutrina do Cristo. E aí Kardec relembra que em muitos passos do Evangelho nós lemos a seguinte frase: Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, lhes diz. Então, em muitos momentos a gente percebe na Bíblia, no Evangelho, aquele apontamento que Jesus conseguia perceber o pensamento daqueles homens. E aí vem Kardec esclarecendo: ora, como poderia ele, Jesus, conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas
irradiações fluídicas desses pensamentos. Então, quando a gente pensa, a gente irradia, né, aquele fluido, e esse fluido, sim, é passível de ser compreendido. Claro, nós não temos a condição, né, de compreender esses fluidos tal como Jesus, mas esses fluidos acabam nos conectando com aqueles que vibram da mesma forma que nós. E continua então Kardec dizendo, muitas vezes nós, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, porque a gente sempre acredita que o que a gente pensa está só, né, conosco, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento. E aquele pensamento e aquele espelho é um revelador da sua própria irradiação fluídica. Então, seja por essa conexão pelo bem, ou seja, a conexão pelas nossas irradiações fluídicas não tão bacanas, não tão elevadas, o nosso pensamento, as nossas irradiações fluídicas, elas são como espelhos e acabam permitindo que aqueles outros companheiros, né, aqueles outros irmãos de jornada se conectem a nós. Então fica aqui uma reflexão, não só para o tema de hoje especificamente, né, sobre simpatias e antipatias terrenas, mas que a gente reflita sobre o que a gente está emitindo, né, o que a gente está irradiando no nosso dia a dia, com os pensamentos que a gente constrói. E aí, continuando ainda para falar desse tema, né, de pensamento, de irradiação, a pergunta 388, Kardec fala, os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam efeitos de uma certa relação de simpatia? E os espíritos falam, entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. E aí, claro que não assim, não se tem a pretensão de tratar desse tema, mas um pouco do que a gente está falando aqui, que foi colocado em A Gênese, ela já dá um pedacinho de caminho para a gente estudar um pouco mais esse tema e buscar a compreensão do que de fato a gente irradia, os fluidos, os pensamentos e tudo mais. E aí, já chegando na parte final do estudo de hoje, mais duas perguntas aqui merecem destaque. A pergunta 389, em que Kardec fala, de onde provém a repulsa instintiva que sentimos por algumas pessoas à primeira vista? É aquele costumeiro, nossa, eu olho para ele, nem consigo olhar. Ele passa uma impressão horrorosa, não gosto de graça, o famoso não gosto de graça. E aí os espíritos falam, espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Espíritos antipáticos que se adivinham. Claro que tem aí a questão do pensamento, da irradiação, né, do que a gente está colocando para fora com os nossos sentimentos e pensamentos. Então há essa, como eles dizem, essa auto-identificação, mas é preciso que a gente também não leve tudo a ferro e fogo, porque muitas vezes essa possível antipatia, ela pode advir de um reconhecimento de uma determinada situação, né? Não necessariamente daquela pessoa. Então você vê aquela pessoa numa situação, ela te remete a outros, né, a outros lugares, a outras situações, a outras vivências, e já nos traz, melhor dizendo, aquele sentimento de repulsa, de preocupação, e com ele eu não quero estar perto. Então, é preciso que entendamos que nem todo sentimento de antipatia gratuita decorre do outro, né? Lembremos do espelho que Kardec fala em A Gênese, né? Muitas vezes a gente identifica no outro, a gente vê no outro aquilo que ressoa em nós. Então, talvez com essa forma de pensar, ao longo das experiências de vida, a gente consiga evitar de condenar ou de julgar ou de, enfim, já colocar um selinho naqueles companheiros que identificamos durante a nossa estrada
e por alguma razão não somos automaticamente, né, simpáticos com eles. E por fim, vem as perguntas 390 e 391, em que Kardec fala: antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? E os espíritos falam: dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Lembrar disso sempre. Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com os outros. Então, nada de colocarmos o selinho, né, igual de churrascaria, quero, não quero, legal, não é legal, porque isso não quer dizer absolutamente, necessariamente, que são pessoas ruins ou não, até porque a doutrina não permite que classifiquemos ninguém como bom ou mal, né? E aí continua: essa antipatia pode resultar da diversidade do modo de pensar, mas à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. E aí vejam que legal, né? Essa antipatia, ela pode decorrer de uma diferença no modo de pensar. E a gente percebe que isso acontece hoje no nosso dia a dia com tanta frequência, né? Seja em grupos de WhatsApp, seja em encontros eventualmente presenciais ou não. Aquele que pensa diferente de nós, na maioria das vezes, já nos traz um mal-estar, uma antipatia, um incômodo, e precisa também ser objeto das nossas reflexões, porque sem sombra de dúvida isso vem trazendo muitos conflitos, muitas dificuldades, muitos desentendimentos, pela nossa rigidez de como que é possível que alguém pense diferente de nós. E não tem nada de errado nisso. E aí, ao falar sobre essa divergência do modo de pensar, imediatamente eu lembrei de Paulo de Tarso. Na obra Paulo e Estevão, absolutamente, né, necessária, durante todo o período de enfrentamento em que esses dois grandes companheiros de jornada, né, Paulo e Estevão, enquanto encarnados, enfrentaram, Paulo, ao ouvir Estevão falar, ele imediatamente sente antipatia, repulsa. Sequer havia conhecido Cristo, mas também não poderia de forma nenhuma aqueles preceitos, aqueles ensinamentos. Ele rechaçava os exemplos que Jesus dava, porque de fato aquilo antagonizava com a sua forma de pensar. Diz-nos, já, né, o Espírito de Emmanuel, esse livro nós fomos presenteados pela psicografia de Chico Xavier, né, ditado por Emmanuel, depois de perseguições que Paulo implementou aos homens do caminho, levando ao fim, ao termo final da vida de Estevão. Paulo, coincidentemente, e a gente sabe que nessa vida não há coincidência, ele estava apaixonado pela irmã de Estevão e as contingências da vida haviam separados aqueles dois irmãos. Então, no momento do apedrejamento de Estevão, em que os fios, os laços da vida estavam se soltando, o grande amor de Paulo percebe aquela situação, identifica que é Estevão, e aí é o momento em que aqueles três espíritos amarrados pela vida, pela reencarnação, pelo amor, eles têm que se defrontar com as escolhas que fizeram. E aí Paulo fala, né, ele fica muito chocado ao saber que aquele homem era seu grande, era irmão do seu amor. E ele fala, Paulo, abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. É claro que o Cristo o requisitava em toda parte, porque o Cristo nos requisita todos os dias, aqui, agora, quando descermos, encontrando um irmão na rua, é o Cristo nos requisitando as reflexões e as reformas. E continua Paulo dizendo, irmão, ninguém ousar afrontar-lhe a autoridade na vida, a não ser aquele ardoroso pregador do caminho,
cujas ideias, e aí a diferença do modo de pensar, jamais se poderiam casar com as suas. Detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro e tinha culminado nos propósitos de vingança que levaram, né, ao apedrejamento de Estevão. Mas, a despeito de tudo isso, para a gente concluir essas reflexões, talvez a mim me parece mais importante do que identificar as razões das nossas simpatias ou antipatias, é refletirmos sobre o que faremos, o que fazemos com essas reflexões. Quando sabemos as nossas simpatias e a razão das nossas simpatias e antipatias, o que a gente faz com isso? E aí a gente precisa voltar àquela pergunta do Livro dos Espíritos, a 132, que nos fala que o objetivo da reencarnação é o nosso progresso, né? É o nosso progresso moral, é o nosso crescimento. E ao termos, né, essa dádiva que é o entendimento do que vivemos, é preciso que a gente use tudo isso para de fato implementar a nossa reforma moral, né? Para de fato deixarmos para trás o homem velho, fazendo ressurgir ou surgir o homem novo, o homem que pratica a lei de amor, justiça e caridade. E ao falar desse ressurgimento, né, do homem velho que fica para trás e faz crescer o homem novo, talvez já nos socorrendo do livro Paulo Estevão, Paulo de Tarso seja um grande exemplo, porque esse homem foi o perseguidor dos homens do caminho, né, esse homem que, para fazer valer a sua forma de pensar, implementou todos os tipos de dificuldades, de atrocidades, né? Quando encontrou Jesus, se transformou completamente. E aquele que era, como diria, né, linhas antes, abominável Cristo, o faz se transformar no Paulo de Tarso, esse homem esse espírito que tanto nos dá ainda hoje com as suas lições, seja na esfera da exemplificação da possibilidade da reformulação moral, seja com todos os seus ensinamentos nas suas epístolas. Então, amigos, que possamos lembrar de que, no final das contas, não cabe a nós meu Deus, é melhor mudar a palavra. Não cabe a nós nos aprofundarmos no entendimento das simpatias ou antipatias. O que é preciso é que a gente faça desse conhecimento mais um instrumento da nossa reforma e que a gente possa lembrar sempre que sim, Paulo de Tarso é um exemplo, né, tão sublime, mas é possível. Esse homem fez. Basta nós querermos. E com certeza quem está parando alguns momentos dos seus dias para refletir sobre tudo isso já está regando um pouquinho essa semente e que a gente possa fazer dessa semente uma grande árvore que traz sombra, fruto e beleza para as nossas vidas e daqueles que nos rodeiam. Que a paz de Jesus possa estar conosco. Muito obrigada. Agradecendo a nossa querida Daniele pelas suas palavras, pela beleza da sua reflexão, envolvidos por todas essas informações, das antipatias e simpatias que sentimos por tantas pessoas e às vezes por nós mesmos. Que possamos encontrar sempre um caminho de pacificar esses sentimentos aparentemente opostos. Rogando aos bons espíritos que abençoem a nós aqui na Terra, que abençoem as nossas relações, que nos orientem sobre o melhor caminho, a melhor atitude, a melhor palavra, às vezes o melhor silêncio, para que o amor possa ir germinando no coração de cada um de nós, e que saibamos ir ultrapassando impressões
iniciais que podem ser apenas impressões, e que possamos nos olhar mais profundamente uns aos outros como filhos do mesmo Pai. Abençoa-nos, Jesus, os esforços que fazemos para construirmos relações boas, saudáveis, leves e construtivas, sejam elas quais forem. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa possibilidade de crescer e fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.